Fala galera, eu sou a Amanda, nova integrante, e estamos começando mais um Ponto Cultural. O tema dessa semana é esportes e vamos conhecer um pouco mais sobre o cenário aqui em Jacareí. Roda a vinheta. Sejam muito bem-vindos ao Ponto Cultural, seu ponto de encontro com a cultura de Jacareí e região. A Maria e a Raíssa, elas foram conhecer a equipe de tênis de mesa de Jacareí. Bora conferir? Você sabia que Jacareí é destaque no tênis de mesa e já coleciona títulos nas categorias feminina e masculina? Além disso, a cidade tem atletas que subiram ao pódio em grandes competições, o que reforça o compromisso do município com a prática esportiva. Dito isso, eu e a Rai estamos aqui no Clube de Tênis de Mesa de Jacareí para conhecer mais sobre esse mundo. Vamos lá com a gente? Oi, gente! Eu tô com o Valdemir Júnior, ele é técnico do Clube de Tênis de Mesa de Jacareí. Olá, Valdemir, tudo bem? Olá, tudo bem. E pra gente começar, eu queria te perguntar o que é o tênis de mesa e qual que é a origem dessa modalidade? Bom, tênis de mesa para mim é a modalidade mais bonita que existe no mundo, né? Essa é a minha resposta particular. Mas o tênis de mesa é uma modalidade olímpica, né? Que ela entrou nas Olimpíadas em 1988, as Olimpíadas de Seul. E é um esporte muito legal porque desenvolve não só a parte física, como a parte mental também. Tênis de mesa, há várias histórias, né, sobre a origem do tênis de mesa. A que é mais aceita, vamos dizer assim, é que o tênis de mesa ele era praticado, o pessoal que jogava na Inglaterra, né, no século XIX, jogava o tênis de campo e quando chovia, fazia muito sol, eles tentaram adaptar isso a lugares fechados e colocaram uma mesa onde eles adaptavam a mesa de cozinha com livros e rolhas de garrafa de champanhe. E aí eles praticavam o tênis de mesa e dessa forma o tênis de mesa se tornou uma modalidade esportiva. E por que Jacareí é sempre um destaque? Qual que é o diferencial do Clube de Tênis de Mesa de Jacareí para estar sempre indo bem nos campeonatos com frequência? E também qual que é a importância disso? Eu acredito que o fato de você ter sucesso em tudo que você faz no tênis de mesa não é diferente, é trabalhar. Trabalhar com seriedade, trabalhar firme, as pessoas estarem todas em comunhão, com o mesmo pensamento, levando as coisas no mesmo sentido, né? Sendo guiadas para o mesmo sentido. E talvez esse seja o maior segredo para você conseguir manter tanto tempo no topo, né? Desde que eu cheguei em Jacareí, já tem muito tempo, e a gente sempre conseguiu manter equipes fortes, né? Que trazem bastante resultado para a cidade, e eu acredito que o fator principal é o trabalho, a dedicação. E como você está falando de preparação, como que é a rotina de treinos dos atletas que você treina? O que geralmente está envolvido? A gente tem uma periodização, né? Assim como todas as modalidades esportivas, a gente visa alguns campeonatos específicos ao longo do ano, e aí eu tô falando com a turma de rendimento, né? Que trabalha aqui comigo. E aí você tem toda uma preparação diária, onde você tem que fazer um aquecimento, você tem que trabalhar a parte cognitiva, trabalhar essa coordenação motora, afinar um pouco isso que eles não trouxeram lá da educação física na fase de infância. Então a gente tem que melhorar um pouco isso e trabalhar a parte técnica e a parte tática de uma forma junta, porque o foco principal é o jogo. E para poder jogar, o atleta precisa de todos esses requisitos, né, para poder estar participando. Então esse é um grande desafio. Júnior, como você falou em jogar, bora ensinar a gente a jogar agora? Então, bora, vamos lá. Então bora, gente. Assim, se vocês fizerem assim, acho que fica um pouco melhor. Ah, tá. Tá bom. Eu acho assim, vocês puderam ver a diferença delas jogando para as meninas que já são mais profissionais, a diferença está bastante na parte técnica. Então, se eu acho que se acertar alguma coisa, alguns detalhezinhos, já começa a conseguir jogar um pouco melhor. A primeira coisa que eu acho que é importante é a maneira de segurar a raquete. Existem 3 maneiras de segurar a raquete. A maneira caneta é você segurar no cabo da raquete da mesma forma que você pega numa caneta para escrever. Com o apoio dos dedos aqui atrás, você segura na caneta para escrever, né? Pelo menos do jeito normal, como as pessoas seguram diferente na caneta, mas aqui na raquete do jeito normal, e você segura dessa forma e você consegue fazer o ângulo da raquete ficar um pouco mais baixo e não ficar jogando a bola para cima, né? Consegue bater um pouco mais para baixo. O outro estilo já é o estilo clássico. O estilo clássico você segura na raquete como se você fosse dar um aperto de mão em alguém. Você segura da mesma forma que na raquete.
Como você dá um aperto de mão. Uma segunda dica muito importante, e vocês acho que puderam observar no jogo das duas meninas, da Maria e da Clara, né? É que o ângulo da raquete, ele fica sempre fechado. Ele não fica aberto. Porque se eu vou bater embaixo da bola, a bola vai subir muito. Então eu consigo, se eu fechar um pouquinho mais e jogar para frente, né? Tanto faz no estilo caneta como no estilo clássico, eu consigo jogar a bola um pouco mais para frente. Vamos tentar? Vamos lá? Isso, para frente, o ângulo subiu. Tem que abaixar um pouquinho o ângulo. Se o seu ângulo fechar um pouquinho mais para cá, você pode abaixar aqui para ficar mais confortável. Aí você consegue acertar. Aí, ó, já tá um pouco mais rápido. Isso, muito bom. Mantenha a mesma coisa, o ângulo fechado. Esse ângulo seu aqui, ó, fechado. E joga para ela. Sempre mantenha o ângulo fechado. Fecha mais. Não tem problema. Fecha mais o ângulo. Como vocês avaliam a experiência de hoje? Foi ótima, digo. A gente só decepcionou o técnico. Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui com a Maria e a gente vai conversar a respeito da carreira dela como mesa tenista. Olá, Maria. Tudo bem? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E para começar, me diz, como que você se tornou uma atleta? Bom, eu treinava na escola, né? Na verdade, só jogava ping-pong mesmo. E eu ganhava até de bastante gente, então eu me interessei mais pelo tênis de mesa. E aí meu pai me levou para treinar mesmo o esporte e aí foi aí que eu comecei. Eu soube que você subiu ao pódio algumas vezes. Qual desses campeonatos mais te marcou? Com certeza foi o último brasileiro, agora de 2025. Eu acho que foi a minha melhor campanha até aqui em todos esses anos. Eu fiquei em primeiro no Sub-21, que é uma categoria acima, fiquei em primeiro no Sub-19, que é a minha categoria, e em terceiro no Absoluto A. Então foi um campeonato que meu desempenho foi muito bom, então ficou muito marcado. E onde que as pessoas podem acompanhar a sua carreira? Você tem alguma rede social? Sim, eu tenho o Instagram, que é mariaf_tm. E tem o Instagram daqui do Clube de Jacareí mesmo, que a gente sempre tá postando muita coisa lá também. E para finalizar, se você pudesse dizer algo pro pessoal de casa, o que você diria? Faça um esporte, não só o tênis de mesa, mas o esporte como um todo. E se puder, tenha uma experiência com o esporte de alto rendimento, porque isso muda a pessoa que você é. Deu pra ver que essa modalidade exige mais do que parece. Foi ótimo conhecer esse mundo junto com vocês. Ainda mais sendo um dos destaques aqui da região. E se você tem entre 7 e 16 anos, você pode ter aulas gratuitas aqui no Educa Mais Centro. As outras informações estão passando na sua tela. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada e até a próxima, pessoal. Tchau! Nossa, que legal, meninas! Parabéns pelo trabalho. É definitivamente um trabalho muito competitivo e intenso. Agora vamos dar uma olhada no que a Sofia tem para nos indicar. Bora lá? Oi, gente! Começando mais um Indicaí e hoje eu tô aqui no Educa Mais do Parque Meia Lua, onde eu entrevistei o Dude para saber um pouco mais sobre o treinão que vai acontecer. Bora lá? O que é o treinão? No dia 31 agora de agosto, com saída aqui do Educa Mais do Parque Meia Lua, nós vamos realizar o nosso treinão de caminhada e corrida, né, para atender toda a população. Né, serão 300 pessoas que participarão, né, com oportunidade de terem a camisa gratuita para os 300 primeiros. Mas o treinão de corrida ele tem como objetivo atender a população para que pense, né, sobre a importância da atividade física para a sua vida, a oportunidade de lazer, né, de fazer o lazer ativo. De que forma vai ser realizado? Então, às 7 horas da manhã, nós teremos aqui a recepção com entrega das camisetas. 7h40 nós vamos ter uma abertura e às 8 horas a largada. Vai acontecer com saída aqui do Educa Mais, como eu acabei de falar, com um percurso de caminhada de 3 a 5 quilômetros e de corrida de 5 a 10 quilômetros. Qual o trajeto que será feito? O trajeto vai ser aqui no Parque Meia Lua, né, com saída aqui do Educa Mais, a gente dá a volta aqui na Rua do Córrego, aqui do Educa Mais, retornando para o mesmo ponto. Serão mais ou menos um percurso de 2 quilômetros, então corrida mais ou menos 5 voltas, né? Você já consegue fazer os 10K.
Nós teremos também um alongamento, né, no início, alongamento com aquecimento, teremos hidratação do SAI, né, eles estarão aqui com um ponto de apoio para nós, o apoio também da mobilidade urbana para poder ser uma corrida segura, para que todos possam caminhar ou correr com segurança, e também os professores de educação física da Secretaria de Esportes. Qual o objetivo do evento? Tá, a finalidade é para que a população possa ter no seu momento de lazer, pensar na sua saúde, fazer uma caminhada, ter um lazer ativo, né? Então é importante que no momento de lazer a gente possa também fazer atividade física. Também é importante salientar que no dia do treinão nós teremos o Recriança. Então teremos brinquedos infláveis, cama elástica, atividades populares para as crianças e para os seus pais. Pessoal, venham participar no dia 31 de agosto, a partir das 7 horas da manhã, aqui no Educa Mais Parque Meia Lua. Venham com a família, com seus pais, com seus filhos, para que a gente possa ter o lazer ativo e fazer um evento de muita qualidade aqui para o Parque Meia Lua. E é isso, pessoal. Fica aí o convite para quem quer começar a praticar alguma atividade física. O Indica Aí fica por aqui e nós voltamos para o estúdio com a Amanda. Obrigada, Sofia. É uma ótima oportunidade para quem quer mexer o corpo. E no PCE dessa semana, a Camila conversou com a Cris e com o João sobre vôlei. Lança brava. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Ponto Cultural Entrevista. E hoje estamos com a Cristiane e o João Carlos e iremos conversar sobre a trajetória de cada um no vôlei. Olá, Cris, olá, João, muito obrigada pela presença de vocês. Eu gostaria de saber como que o vôlei entrou na vida de cada um de vocês. Quem quer começar? The ladies first. Na minha vida começou aos 13 anos, 12, 13 anos. Eu fui participar de uma seletiva de vôlei no Esporte Clube Elvira. E de lá fui convocada, fui selecionada, entrei para a escolinha, fiz parte das equipes. Como atleta foram muitos anos. Em 85 eu entrei na Faculdade de Educação Física e aí fui convidada para fazer parte do quadro de professores e técnicos do clube. Foi uma trajetória bem longa. E você, João? Bom, a minha história é um pouco maior. Espero que dê tempo de contar tudo. Na verdade, eu fui jogador de futebol, jogava aqui nas categorias de base da cidade, mas eu me interessei pelo voleibol. E o professor Fernando Carlos, né, foi o que me introduziu junto ao clube. E eu exatamente me interessei muito pelo voleibol, foi na época da geração de prata, 1982, que o William, Montanaro, Xandó, e na época eu praticava esporte, mas comecei a me interessar até pelo que a televisão vinha divulgando e transmitindo. E aí comecei a praticar voleibol, mas com essa altura toda que eu tenho, não dava para seguir muito longe, né? Então eu comecei a me interessar mais pelo lado de fora da quadra, e foi quando eu já conheci o professor Fernando Carlos, e aí ele na época técnico do Esporte Clube Elvira também, e aí ele me convidou para fazer parte da comissão técnica, e na época eu fui convidado a trabalhar com a categoria Mirim, né, até 14 anos. E daí começamos. Uhum. E com quais categorias vocês já trabalharam? Com quais torneios vocês chegaram a competir como técnicos, né, a participar como técnicos? Bom, eu comecei como formadora de atleta e nas escolinhas, e formei 2 anos depois, eu formei uma equipe Mirim. No primeiro ano de Federação Paulista, do Campeonato da Federação Paulista, nós conquistamos o Campeonato do Interior, fomos primeiro colocado e terceiro do estado, na fase estadual. Nós tínhamos uma jogadora de ouro, um talento que eu acho que Jacareí nunca teve igual, que se chamava Alexandra.
e ela comandava a equipe. Ela era uma menina muito magrinha, mas ela era muito forte, ela tinha um ataque potente, ela tinha um fundo de quadra espetacular e ela encantou muitos times, muita gente, inspirou muita gente a jogar voleibol. Infelizmente ela nos deixou com 42 anos, bem nova, mas ela nos ajudou a conquistar os títulos. Depois eu trabalhei com categoria infantil, mas nós não obtivemos resultados como esse, que foram expressivos. Até hoje, eu acredito, tá aqui o João para me falar, mas ninguém conseguiu bater esse nosso título no interior, né, de campeã do interior e terceiro do estado. E você, João? Então, a minha tendência foi bem mais diversificada, né? Porque concomitante ao trabalho no clube, que eu trabalhava com a categoria masculina, né, o 14, e assessorava o professor Fernando na categoria de cima, no infantil, eu também trabalhava em colégio e eu desenvolvia voleibol também dentro do colégio, no antigo, não sei se ainda existe, o Colégio Maria Augusta Ribeiro Daia. E a gente começou ali também a fazer um trabalho de base, trabalho de desenvolvimento. Depois eu saí do clube, continuei dando aula em colégio do estado, em colégios particulares, onde nós trabalhamos juntos por muito tempo. Mas eu comecei a rodar um pouco mais fora, fui ser técnico em São Sebastião, trabalhei no Atleta Cidadão aqui de São José dos Campos e trabalhei do 14 até o adulto, né? Cheguei a fazer parte da comissão do adulto masculino e também trabalhei com o feminino. E por incrível que pareça, hoje eu trabalho na prefeitura aqui, né? Estamos prestando serviço no feminino com a categoria sub-15 e 17 que a Cristiane começou, né? Hoje a gente que está desenvolvendo o trabalho com as meninas aqui da cidade. Cris, eu tenho essa curiosidade de saber se no começo da sua carreira como técnica você chegou a enfrentar algum desafio por ser justamente uma mulher sendo técnica, sendo treinadora, ou se sempre foi um espaço acolhedor. Sempre foi um espaço acolhedor, até porque nós tínhamos uma outra mulher muito forte dentro do Elvira, que era a Vera, né? Vera Vilas Boas. Então ela que foi abrindo as portas, né, para a gente também ter o nosso espaço dentro do voleibol. E eu não sofri nada assim que me lembre de... É óbvio que às vezes você ganha de times em que o técnico é homem e ele não se sente muito confortável quando uma equipe feminina ou comandada por uma mulher os bate, né? Mas nada que tenha me marcado, assim, eu sempre fui bem respeitada nesse meio e sempre fui bem acolhida. João, eu queria saber como foi a sua experiência ao treinar uma equipe pela primeira vez. Quando foi? Como que você se sentiu? Olha, coincidiu basicamente, eu estava sendo recém-formado na faculdade, né? Eu me formei em 83 e aí desenvolvi o trabalho, como falei para você, desenvolvi o trabalho em colégio. E aí quando o Fernando Carlos me convidou para ir para o clube, e a primeira equipe que eu trabalhei foi o Mirim aqui do Esporte Clube Elvira. Realmente assim, se hoje eu com essa experiência voltasse lá atrás, talvez não tivesse feito tanta coisa que eu fiz, né, que eu hoje enxergo, que hoje eu vejo que não deveria ter feito, né? É mais tentativa e erro, né? Não é fácil, realmente não é fácil você comandar com tão pouca experiência, né? Eu acho que a base do voleibol tem que ser trabalhado com pessoas experientes, porque você sabe enxergar aonde está o defeito do garoto, da menina, sabe entender as nuances que envolvem o voleibol por trás dela, né? E eu acho que se hoje, com essa experiência que eu tenho, eu tivesse trabalhado lá, o trabalho teria sido muito melhor do que o trabalho que eu fiz. A carreira de vocês no vôlei é bem longa, é bem extensa, tem vários trabalhos, passaram por bastante
17 lugares. Eu gostaria de saber como que vocês lidam ou lidavam com os desafios em quadra, com atletas que muitas vezes poderiam ter comportamentos e pensamentos opostos e difíceis, assim, na quadra. Olha, é difícil porque o grupo não é homogêneo, né? Até pelas personalidades, mas eu acho que é bom, né? Porque você tem aquele que se ressalta com uma personalidade forte para ser um comandante, aquele que é mais obediente. Trabalhar com mulher é muito difícil, né? Porque a mulher ela vai muito na emoção, então se chega a determinado ponto o jogo fica pegado, a mulher às vezes se perde um pouco mais por causa do emocional, mas eu acho que quando se tem o mesmo foco, o mesmo objetivo, a determinação é igual, e eu não tive muitos problemas nesse sentido. Eu nunca tive muitos problemas nesse sentido. Para você, João? Olha, é um desafio. Eu digo para você que como nós trabalhamos mais ou menos, pegamos as mesmas gerações juntas, né? A gente dá para fazer esse comparativo. A gente até estava conversando em off isso, né? Hoje em dia está tão difícil trabalhar, né, com essas gerações que estão vindo, né? E a gente achava que na época em que a gente começou era mais difícil, né? Muito pelo contrário, eu acho que hoje se torna muito mais difícil por causa da informação, por causa do envolvimento da juventude com o celular, com as redes sociais, com a tecnologia. Isso tudo está influenciando dentro da quadra, né? A gente hoje tem atletas muito menos preparados do que antigamente a gente tinha, né? Porque a gente não tinha tanta informação há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, quando a gente trabalhava, a gente não tinha todo esse poder, esse arsenal de informação e de tecnologia na mão. Então a criança ficava muito mais na rua, brincava muito mais, tinha muito mais condição de diversidade de movimento. Hoje em dia é difícil isso, né? A gente não tem isso dentro da escola, a escola não prepara mais as crianças como deveriam preparar dentro da nossa área, né? Então, assim, hoje em dia é mais difícil, mas cada geração tem a sua dificuldade de acordo com ela, né? E cabe a gente, que é profissional, saber se adequar, né? Saber trabalhar com essas gerações para produzir, continuar produzindo e fazendo os resultados que a gente sempre teve e sempre quis, né? Até a estrutura de uma equipe hoje é muito diferente da estrutura de muitos anos atrás, porque hoje você tem psicólogos, sim, trabalhando com os atletas. Na nossa época éramos nós mesmos que tínhamos que fazer esse trabalho. E eu acho que quando você vai para a educação física escolar, você acaba tirando isso de letra, porque as crianças são tão diferentes umas das outras, e você tem que se adaptar às diferenças. Hoje em dia, acho que mais até do que há tempos atrás, e é realmente um desafio. Eu não tive problemas, mas é realmente um desafio. Um desafio muito grande. E falando de gerações, quais diferenças que vocês percebem entre elas e como que uma pessoa pode começar no esporte, né? Vocês acham que a educação física pode impactar nesse processo? Olha, eu vou falar por mim. Minha paixão pelo esporte começou na escola, com um professor chamado Thales. Eu estudei numa escola semi-interna em São Paulo, de freiras canadenses, então a gente entrava às 7 horas da manhã, saía às 5 horas da tarde, e era uma escola que valorizava as atividades extras. Então a gente tinha por semestre o dia dos esportes, em que a escola inteira praticava todo tipo de esporte, os pais ficavam na escola e era tudo a nível competitivo mesmo, né? Então a minha paixão pelo esporte começou ali. E depois o voleibol com a professora Rita Pisteco, que me apresentou o vôlei no Colégio Silva Prado. Então eu acho assim que a educação física, ela é primordial para a criança se descobrir, para ela se sentir capaz,
para ela desenvolver as habilidades e descobrir onde ela se encaixa melhor, em que esporte ela se encaixa melhor. E o gosto e o prazer pelo esporte é na aula de educação física que a gente conquista com as crianças. Então, para mim, é um trabalho que deveria ser mais valorizado. O professor de educação física deveria ser mais valorizado, as escolas deveriam valorizar melhor essa aula, porque eu tinha até comentado com ele nos bastidores que a gente consegue tudo que a gente quer com as crianças dentro da educação física. E você transforma vidas, né? E, de repente você abre uma porta de esporte para uma criança que muda a vida dela. E para você, João? Olha, eu acho que é chover no molhado falar, né? Porque se a gente está... eu ainda continuo na ativa, a Cris não mais, mas eu continuo na ativa, né? Eu digo para você que o esporte sempre me encantou muito e o futebol, que foi por onde eu comecei, né? E eu adorava a educação física na escola, estudei no Carlos Porto, né? Na nossa época eram 3 aulas semanais, num período no contraturno, né? E o professor meu era o Sérgio Valentim, que já não está mais conosco. E realmente era uma coisa que encantava. Eu lembro que quando chovia e não tinha aula, eu ficava bravo, injuriado dentro de casa. Minha mãe não me aguentava dentro de casa porque ela sabia que eu gostava de esporte, gostava da educação física. E isso foi... É como se fosse uma picadinha de um inseto, né? Que pega ali e não tem jeito mais de soltar mais de você, de largar. Tanto é que a gente chegou também a fazer aulas em outros locais, que o Carlos Porto entrou em reforma e na época não tinha quadra, né? E aí a gente chegou aí lá pro Ponte Preta. Então eu lembro que a gente saía da educação física e tinha um campo de futebol do lado, ali no Santa Maria. E a gente saía da educação física e ainda ficava mais 2 horas jogando futebol dentro do campo lá do Santa Maria, né? Então, assim, tanto é que o esporte fez comigo isso, né? E aí foi que eu decidi, eu poderia ter ido para a minha área de medicina, meu pai queria que fosse químico, mas a educação física me pegou, falou mais alto e levou. Para muitas crianças, a educação física vai ser o primeiro contato que ela vai ter com o esporte, né? Então por isso que é tão importante valorizar essa disciplina. E falando assim, a gente mencionou, né, sobre essa diferença de geração, você chegou a mencionar sobre a questão da internet hoje em dia, você percebe, né, vocês percebem que isso está afetando o interesse das crianças com esportes, com vôlei, tá mais difícil prender a atenção delas nos esportes? Eu acredito que sim. Porque também existe um trabalho que tem que ser feito, né, por fora, que é a família, né? A família precisa incentivar, a família precisa levar, fazer a criança conhecer vários esportes. Às vezes a criança fala, eu quero entrar na escolinha de handball, fica um mês e depois decide que quer fazer outra coisa. Aí o pai já fala, não, se você não vai fazer handball, também não vai fazer mais nada, ou obriga a ficar, não, deixa conhecer, deixa experimentar, porque ele vai se identificar com um dos esportes e depois vai levar isso à frente. Determinar esses horários, né? Olha, vai ficar no celular, mas vai ter a prática esportiva também todos os dias ou 3 vezes por semana, né? Então, na nossa época, o Esporte Clube Elvira fazia um trabalho pesado com a gente de treinamento, ou seja, entrava às 3 da tarde, saía às 7 da noite, né? Às vezes chegava mais cedo para fazer um trabalho físico. Então, tudo bem que não tinha o celular na época, mas também a gente nem teria tempo, né? Então acho que está faltando organizar mais a vida dessas crianças para que elas realmente não fiquem tanto no celular. Na escola eu observei muito isso. Se você não tivesse uma aula muito inspiradora e dinâmica e que chamasse a atenção do aluno, ele preferia ficar na arquibancada mexendo no celular. Então é triste, né? Mas é a nova realidade. Como você enxerga isso, João? Olha,
Realmente eu concordo em gênero, número e grau com a Cris. Tá muito difícil hoje você conseguir dissociar as coisas, né? Eu até, dentro do nosso trabalho agora, a gente, quando faz o trabalho de preparação física, elas pegam o celular, porque tá dentro do aplicativo lá o que elas têm que fazer, né? Então, assim, tá tudo hoje preso a isso, né? E a gente percebe quantos talentos a gente está deixando passar e passam pelas nossas mãos, mas não tem o foco porque a internet, porque a informação, porque a rede social. E eu cheguei, senão a gente fica aqui até amanhã contando, mas eu cheguei a perder um campeonato por causa de rede social. Um atleta meu conversou com os adversários da outra equipe e o técnico da outra equipe usou essa fala dele para mobilizar a equipe adversária. Não preciso nem dizer para vocês o final da história, né? E eu só fui descobrir isso depois que tinha acontecido a derrota. Eu vou dizer para você, é lamentável, porque não era o momento de se fazer. Então, assim, a rede social às vezes ajuda e muito, muita informação. Hoje dá para você ver jogo, uma equipe que você vai jogar tá lá, você entra e rapidinho você acha, mas em contrapartida também pode te estragar, como acabou estragando esse jogo. Saber equilibrar, né? É falta de orientação mesmo, né? Porque eles ficam mais em rede social do que, né, em sites ou em páginas que vão trazer conteúdo, que vão somar, né, para a vida. Então, o famoso TikTok, né? Hoje tá muito no TikTok, né? E para finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber se tem algum título ou um jogo em específico que vocês consideram mais especial. Bom, para mim, com certeza, não foi nem o campeonato do interior. Para mim foi o terceiro lugar da capital. Olha que faz muito tempo, isso foi em 86. E eu não esqueço desse quadrangular final. A gente estava dividindo quadra com 4 equipes. Hípica de Campinas, o Esporte Clube Elvira de Jacareí, uma equipe patrocinada pela Pirelli na época e a outra pelo Pão de Açúcar. E nós, por muito pouco, não ficamos em segundo lugar, porque nós levamos o jogo para o tie-break com o Pão de Açúcar. E foi um jogo inesquecível para mim, até porque nessa final a minha levantadora estava com uma infecção de dente e ela jogou com febre, com infecção e foi até o final. A hora que acabou o jogo, a menina deitou na arquibancada, a mãe saiu correndo para cuidar dela, mas foi um jogo inesquecível para mim. E para você, João? Olha, eu tive várias experiências, né, e vários jogos, assim, não dá para contabilizar e a gente ia ficar aqui até amanhã contando história. Mas eu tenho um jogo em específico que foi na época do Esporte Clube Elvira mesmo. Nós fomos jogar em Santos, né, contra o Santos Futebol Clube lá na Vila Belmiro, e que também tinha um time de voleibol. Eles tinham vindo há 15 dias atrás, anteriormente, e vieram aqui e deram uma surra em nós aqui. Nós fizemos 8 pontos no jogo inteiro. O time não entrou em quadra. 15 dias depois nós fomos jogar lá em Santos. E com a mobilização que foi feita, o nosso preparador físico, Marcelo, você lembra dele? Sim. Nós fizemos um trabalho todo especial em cima dos meninos. Nós fomos jogar lá, o jogo durou 3 horas. Foram 3 horas de jogo. Nós estávamos perdendo de 2-0, viramos para 3-2. E os meninos que estavam lá, que hoje são homens feitos, já têm sua família, devem muito bem lembrar disso. Que o uniforme do Santos, do lado de trás da camisa, tinha uma logomarca de uma empresa de transporte que transportava a equipe. E essa logomarca derreteu de
estava calor lá, né? De tanto que o jogo foi pegado, foi derretendo na camisa do time do Santos, né? Então eles terminaram o jogo com aquela logomarca sem muito que se enxergar, né? Assim, foi um jogo que me marcou bastante, que mostrou a resiliência do time, né? Um time que 15 dias atrás tinha tomado uma surra, foi lá e reverteu o resultado. Cris e João, eu gostaria demais de agradecer a participação de vocês. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra recebê-los aqui. Imagina. Obrigada. Nossa conversa chegou ao fim, mas você pode acessá-la novamente no nosso canal do YouTube. Não se esqueçam de compartilhar e nos seguir nas redes sociais em @TV Câmara Jacareí para acompanhar este e outros conteúdos. Eu fico por aqui, muito obrigada e até mais! Que da hora saber um pouco mais sobre a história do vôlei na cidade. Muito obrigada por compartilharem a experiência de vocês. E não se esqueça de nos acompanhar também nas redes sociais que estão aqui na tela. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. E aí, como foi? Foi? Ah, meu Deus, tá dando socorro! Tudo bem, tem o Matheus aqui do meu lado. Foi terrível. Daí você fala, dá uma conferida aí, beleza? Entra lá pra ver. Já peguei, Eu acho que a melhor coisa seria, tipo, quando a Raíssa for editar, todas as vezes que você fez assim, ó.